local e se aproximam. Não há mais nada que possa ser feito. Emerson está morto. Segundo a polícia, o homem executado era um dos chefes do PCC na região. A polícia agora quer saber se o crime foi motivado por uma disputa interna do tráfico de drogas no estado. Avelino Lopes fica a cerca de 790 quilômetros da capital Teresina e registrou em menos de 48 horas 3 homicídios. A violência assusta os moradores da cidade com menos de 15 mil habitantes. 2 dias após a morte do homem apontado como um dos chefes do PCC, mais uma execução. Os suspeitos chegam de moto. O garupa desce e abre fogo contra as vítimas que estavam em um mercadinho de bairro. Uma criança presencia tudo e chega a ficar na linha de tiro. Ela se abriga atrás do balcão. Uma das vítimas, baleada, grita por socorro. O homem está ferido na perna. Ele foi socorrido a um hospital da região. A outra vítima baleada não resistiu e morreu. A polícia não informou se o crime tem ligação com a execução do chefe do PCC. A disputa pelo tráfico de drogas tem feito vítimas pelo país. Na periferia de Porto Velho, em Rondônia, o carro preto se aproxima e os criminosos abrem fogo contra 2 homens que estavam na calçada. O alvo era Alan Souza, de 32 anos, um ex-presidiário. Ele é o que aparece na imagem sem camisa e com uma tornozeleira eletrônica. O crime foi na frente de várias crianças que brincavam na rua. A suspeita é que a execução foi motivada por uma guerra travada entre as 2 maiores facções do país, o PCC e o Comando Vermelho. Os suspeitos conseguiram fugir. Olha, é uma guerra. Quem imaginava o Brasil assim? Eu imaginava algum tempo atrás, e quando eu falei isso há 20 anos atrás, disseram que eu era sensacionalista. Eu queria perguntar para esses imbecis se eu era sensacionalista, porque eu imaginava algo parecido, mas não tanto como isso aí. Daquele cara desse tal de Alan, que é o último que aparece ali, não esse aí, um depois aqui, ó. Você vê que os caras atiram dele, tem um moleque que passa por aqui, depois outros caras lá de cima atiram desses que atiraram, e um monte de moleque cruza a rua, aparece mais gente aqui para atirar dos outros bandidos que atiraram no tal de Alan. E disso a molecada fica na linha de fogo. Que loucura! Bom, e hoje, da linda Florianópolis, do estado de Santa Catarina, que eu jamais pensei que isso fosse acontecer, me dá a imagem aí, da porta de uma creche, e de repente um cidadão foi executado por facção inimiga, possivelmente Comando Vermelho. Olha lá, o cidadão levando tiro pra caramba. Mas isso tu me impressionou, é guerra de bandidos, se eles se matarem é problema deles. O duro é que uma senhora levou um tiro na perna e a filhinha dela de 3 anos também foi atingida. O Rodrigo está ao vivo aqui e ele pode me dizer o que é que aconteceu com essas 2 senhoras e com a suspeita da execução na porta da creche, o que aconteceu com essa senhora e com a menininha de 3 anos de idade. Pois não, Rodrigo, direto de Floripa. Pois não, Rodrigo? Oi, Datena, uma boa noite para você, para quem acompanha o Brasil Urgente. Realmente, Datena, imagens fortes registradas hoje na cidade de Indaial. Indaial fica no Vale do Itajaí, nas proximidades de Blumenau, e foi onde ocorreu este incidente durante a manhã dessa segunda-feira, na frente de uma creche, o que levou muita gente, Datena, a suspeitar de que havia sido feito um ataque à creche. A gente vai lembrar, né, Datena, que houve ataques a creches, como que aconteceu em Saudades, no oeste do estado, e também na cidade de Blumenau, casos que chocaram todo o país. E aí, no momento em que estava tudo normal, tudo tranquilo na entrada dessa creche, para um carro de cor branca, 2 pessoas saem de dentro deste carro, vão até um outro veículo, que estava parado também em frente à creche, e descarregam as armas. Você vê nas imagens aí que estão colocadas no ar ao vivo agora, dentro do Brasil Urgente, está ali, ó, momento em que o cidadão
vai até o carro e simplesmente atira sem parar. E aí você vê o corre-corre das pessoas que estão na redondeza, até de estudantes que estão entrando na creche, crianças que estão entrando na creche, e aí a informação que se tem é de que, então, o Marcos Gama Barroso, que era o motorista daquele carro que foi alvejado com vários tiros, morreu na hora. Dentro do veículo também estava uma criança e uma mulher. A criança foi atingida na perna, todos foram levados para o hospital e não correm perigo. Agora, Datena, o importante é, este Marcos, ele era integrante de uma facção criminosa do Amazonas. Então a suspeita principal é de que havia uma guerra entre facções e os dois suspeitos em São Paulo, Datena. Ô, Rodrigo, eu não quero, sinceramente, de verdade, eu não me interesso nem um pouco por briga de facção. Agora, tiro na porta da escola é uma calamidade. Cadê o Rodrigo? Estou falando com o Rodrigo aqui. Tiro na porta da escola é uma coisa lamentável. O que eu queria saber mesmo, se esses bandidos se matarem, é problema deles. Eles que se matem mais ainda, entendeu? Agora, feriram uma criança de 3 anos, não foi em Florianópolis, pior ainda, que era uma cidade do interior, que deve ter poucos habitantes, devia ser uma cidade calma, tranquila. Feriram uma menininha de 3 anos e uma senhora, eu não sei de que idade é, e se a senhora é mãe dessa criancinha. Eu queria saber como é que estão a criança e a menina. Desses bandidos pouco me interessa. Já prenderam 2, um morreu antes ele do que nós, entendeu? Mas eu queria saber como é que estão a criança e a mãe. Por gentileza, bota a imagem no ar de novo, você vê a mulher engatinhando e a criança ali do lado de fora atingida. Pois não, Rodrigo? Olha, Datena, as informações que nós temos neste momento são de que a mãe e a criança que foi alvejada com um tiro na perna, passam bem, foram levadas para hospitais ali da região de Indaial e também região de Blumenau, foram atendidas e, felizmente, Datena, não correm nenhum tipo de risco. Mas tamanho foi o susto que essas duas pessoas, a mãe e a criança, passaram no momento que um dia comum começava numa creche da cidade de Indaial. Eu até tentei falar com o Jorginho, que é um governador que preza pela segurança pública, né? O ponto principal dele é a segurança pública, porque eu faz mais de quase 30 anos que eu frequento o estado de Santa Catarina e jamais tinha ouvido falar esse tipo de coisa, principalmente no interior do estado, mas não é só em Santa Catarina, no Brasil inteiro. Mas o Jorginho deve ter determinado a apuração imediata dos fatos e tentar obviamente que resolver esse tipo de problema de guerra de facções que infelizmente está infestando o Brasil inteiro, e tomara que mãe e filha estejam bem. Se você puder fazer uma reportagem ou mandar que alguém faça uma reportagem com a mãe e com a filha, porque a nossa preocupação é com as crianças, com as mães que estavam aí em frente da creche do momento do tiroteio. Obrigado ao nosso excelente Rodrigo, direto lá de Santa Catarina, de Florianópolis, linda cidade desse país que eu amo de paixão.